episódio do Pod Fab. Hoje é o 6º episódio e a gente vai continuar falando sobre cirurgia mamária, sobre mama. Mas antes de começar o nosso assunto, Thaís vai dar o recadinho dela. Sempre, gente. Você já se inscreveu lá no canal? Ai, ai, ai. Então, a gente está sentindo a falta, porque eu sei que é mais complicadinho, né? Não é tão simples assim como só abrir um aplicativo e assistir. Mas vai lá, faz isso, porque assim, ajuda a gente, é um termômetro bom. E vocês também vão ser sempre avisados a partir do momento que vocês são inscritos. Tem algumas vantagens, sabe? Você recebe notificação assim que aparece alguma coisa nova. E a gente está sempre aprontando e vamos botar novidades ali para vocês. Então, não deixa de se inscrever, não. Tanto no canal no YouTube, né? @podfabi, ou o Cortes Podfabi, que lá tá bem interessante para aquela pessoa que não está com muito tempo no dia a dia para assistir 1 hora inteira. Aí são vários takezinhos de 2 minutos, 5, 7, mas vai ser legal também para vocês assistirem. Então não deixe de se inscrever, por favor. Que a gente tá com precisa muita coisa, né? de vocês inscritos para vocês saberem todas as novidades que tem por aqui. E eu tô aqui, olha, prontinha para ensinar para vocês sobre cirurgia mamária, sobre tudo de mama. E já tem tanta coisa legal, né? Já temos muitas esses coisas episódios legais. que já estão bem interessantes, assim, tá muito didático, gente, isso que é muito legal, porque todo mundo já termina de assistir o vídeo e já tá entendendo bastante coisa. E uma coisa que eu vou dizer para vocês, se você não assistiu o 5º episódio, para assistir o 6º, é bem interessante que você vá lá assistir o 5º, porque lá eu estou explicando tudo sobre implantes mamários. Isso. Então, quando a gente fala de mama, a gente sempre pensa em prótese de mama. A grande maioria, Então, né? a grande maioria tem dúvidas sobre prótese ainda. De né? tudo, marca, textura, tempo de duração, se tem que pode fazer exame, se não pode, ela falou bastante coisa. Tem bastante coisa lá, que eu falei mais de 1 hora sobre isso. Então, eu quero que você, antes de começar esse episódio, corre lá, se não assistiu, assiste o 5º episódio, que vai te complementar esse 6º episódio, tá? É super importante que você entenda um pouquinho sobre os implantes na hora de decidir quando você for fazer a sua cirurgia de mama. Então, como eu disse no anterior, se você tem flacidez de mama, mama grande, mama com pele, mama com tecido mamário, ou a mama só de pele, como vocês dizem, né? É importante que você decida junto comigo a utilização ou não de um implante, e sobre isso eu falei no episódio anterior, tá? E esse foi um comentário frequente, assim, que a gente recebeu essa semana, tá? Como feedback do cuidado que ela tem exatamente falar, nossa, você é muito sincera, você foi muito verdadeira, você poderia estar vendendo, né? Querendo vender mais cirurgias, mas você deixa muito claro que é uma escolha, né? Ela passa Esse não é o intuito. ponto, né? Esse não é o Exatamente. intuito daqui do nosso podcast. O nosso podcast é para você aprender sobre tudo que pode e o que não pode dentro desse universo da cirurgia plástica, tá? Com toda sinceridade, a gente não está aqui para vender nada para ninguém. A gente está aqui para explicar para vocês todas as possíveis alternativas para uma cirurgia, para uma correção, para uma valorização. Estético, tudo, né? Então, assim, vamos lá, vamos focar nisso. A gente vem falando, né? A cada episódio a gente fala um pouquinho disso, da nossa intenção, o porquê que a doutora, assim, disponibiliza tempo, né, gente? Vocês sabem que vida de médico, principalmente de cirurgião, não é fácil. Não é com tempo muito livre, né? Então, assim, é uma dedicação mesmo que ela tá tendo, assim, da gente vir para cá. Não sei se vocês viram lá no primeiro episódio, mas a gente contou como que isso aqui foi montado, toda a estrutura. Então, assim, a intenção é de levar informação para quem é daqui de perto, quem é de longe, quem vai procurar pela Fabiana, quem vai procurar por outra pessoa. Mas é porque a gente fala muito isso. O quanto de informação vocês têm hoje e fica muito desencontrado. Então, tira teu tempinho, senta aqui, que agora é uma informação verídica, tá? E de confiança. Pode sentar aí, que agora... Vamos lá. Agora vai, hein? Então, eu vou começar falando para vocês... eu falei no episódio anterior, como eu disse, sobre os implantes. E a gente falou muito sobre a inclusão do implante. Aquela cirurgia que é só para aumento mamário. Então, o que eu quero, né? No episódio anterior, a gente falou sobre todo o implante, né, como ele se compõe, e a cirurgia de inclusão de prótese. Porque a cirurgia de inclusão de prótese é para aquela paciente que tem uma mama muito pequena e só quer o quê? Só um aumento. Ou tem uma flacidez muito pequenininha,
né, por ter amamentado ou por ter emagrecido muito, mas a mama continua pequena, sem muita flacidez. Tem um pouquinho de pele, mas não tem muita flacidez. Então, a cirurgia indicada é só a inclusão da prótese, tá? E lá você explicou, né, que botar só uma prótese quando você tem flacidez vai te causar um transtorno ainda maior, né? Que você vai ficar com uma mama mais então, pesada, mais volumosa. A gente não falou de mamas com muita flacidez. Isso. A gente só falou das inclusões de prótese, tá? Mas é importante que vocês vejam para entender os implantes em si. Então, hoje eu vou falar para vocês sobre as mamas que têm flacidez, que têm de fato flacidez. Então, quando a gente começa a pensar, eu esqueço um pouco daquela mama, sabe aquela mama do adolescente que não tem, que está se desenvolvendo, que é só o biquinho do peito, a areola e quase não tem flacidez. E quando começa a se desenvolver, porque, gente, eu tenho muitas pacientezinhas, até jovens, bem jovens, de 17 anos, que já tem bastante mama 16, que tem bastante mama e que tem flacidez. Sim. Então, isso não é só a idade, isso é constitucional, isso também é genético. Então, o desenvolvimento mamário, ele acontece a partir da puberdade até a menarca, né, que é o ápice desse... Gente, é o momento que a menina está menstruando e aí ela continua se desenvolvendo durante mais alguns anos. E aí, em algumas pacientezinhas, a gente tem o desenvolvimento abrupto da mama e com volume grande de mama, às vezes com grande volume mamário, às vezes sem muito volume mamário, com mais pele, mais flacidez, com presença de estrias, porque quando você tem o estirão da mama, quando é uma mama que cresce muito rápido, né, tem o estirão, às vezes as meninas apresentam muitas estrias. É pele, muito né, comum, não resiste, porque a né? pele ela não foi preparada para aquele hormônio todo, para aquele estirão da mama, né? Então, acaba que o surgimento de estrias se apresentam neste momento e é uma coisa que incomoda muito as meninas. Muito, né? Muito. Porque, assim, quando a gente pensa numa mama grande, é bonita, mas é bonita uma mama grande que não tem queda, não tem flacidez. Então, eu estou pensando num volume mamário, mas um volume mamário aqui, que eu quero que vocês imaginem uma mama flácida. Então, é uma mama que tenha volume, mas tem flacidez. Ou que só tem flacidez, sem volume. Geralmente, as pessoas pensam assim, numa mama só a pelezinha. Só aquele mamilinho caído, só pele. Porque tem pacientes muito magros que só tem a pele caidinha. Não tem nem conteúdo, né, dentro da mama. A mama, exatamente, está sem conteúdo, está sem preenchimento. Então, isso pode acontecer desde o desenvolvimento mamário até a paciente de mais idade. Então, quando a gente pensa no desenvolvimento mamário, a menina menstruou, que é a menarca, a gente vai tendo o desenvolvimento da mama, a mama chega num ápice ali onde a gente está preparado para amamentar, que é em torno de 20 anos, mais ou menos 19, 20 anos, a mama está toda formada já, com bastante tecido glandular, né? E aí, com a idade, depois dos filhos, a mama começa a ser lipossubstituída e a mama começa a ficar mais molinha. Então, mesmo quem tem conteúdo mamário, às vezes fala assim, nossa, a minha mama, eu tive sempre, doutora, uma mama grande. Ela mais consistente, mas ela era mais dura. Agora ela está mais mole com a idade. Por quê? Porque a mama, com o passar do tempo, ela começa a ser lipossubstituída. O que é isso? O tecido mamário denso, a glândula mamária, começa a ser substituída por gordura. Então, ela começa a ficar mais molinha. Então, ela tem conteúdo, mas é um conteúdo gorduroso. Quando muita gente chega lá e fala, doutora, eu deito, minha mama vai toda para lateral. Vai se espalhando, O que os pacientes relatam da mama mais espalhada é realmente pela flacidez, né? Quando você deita e a mama vai para a lateral. Então, é realmente um incômodo muito grande, porque tem o paciente que fala assim, eu não consigo dormir sem sutiã. Sim.
Eu não Às consigo. vezes até mesmo de posição no ato sexual com seu marido, né? Com quem que seja. Elas se incomodam Exatamente, muito, se né? Falar, incomoda doutora, não muito. faço sem sutiã. Exatamente. Não, de jeito nenhum. Ou aquelas que tiram o sutiã ficam só no escuro. Sim. Por A gente quê? escuta muito isso, né? Muito, muito, muito. Por quê? Porque a mama é um órgão sexual também, né? A gente tem que pensar na mama como uma sensualidade. A mulher tem uma sensualidade, uma sexualidade em torno da mama que é muito importante. Muito. Então, muitas mulheres aí têm vontade de fazer uma mamoplastia, de mexer na mama, mas tem muito medo. Eu quero tranquilizá-las que é uma cirurgia bem tranquila. Tá longe meu microfone? É porque eu tô com medo de gritar, né? Vocês O que disseram que eu tô acontece? A gritando. doutora ela tem um tom mais alto do que o meu, que falou mais baixinho. Disseram que eu tava gritando, né, Ai, Thaís? coitada, ficou traumatizada. Fiquei com traumatizada, já botei até o microfone mais longe. Vai que eu tô gritando Você com todo fala mundo. super bem, vambora. Então é isso, meninas. Eu quero dizer pra vocês, se vocês têm uma mama que tem assim, eu tenho um incômodo na minha mama. Eu não sei exatamente, talvez uma flacidez, talvez ela esteja flácida, mas com tecido mais mole, ou São tá muitas flácida, queixas, né? mas com um tecidinho mais duro. Aí eu quero uma orientação, né? Sim. Procure um médico para te orientar. Sim. É uma cirurgia que é uma cirurgia mais tranquila, é uma cirurgia que é feita com anestesia geral também, mas quando tem aquela cicatriz em T ou em L, né? A gente vai falar sobre isso. Hoje em dia tem algumas técnicas, né? Diferentes. Na verdade, você pode aplicar, as técnicas em cirurgia mamária, elas foram se aprimorando ao longo dos anos. Elas são muito antigas. Quando a gente vai estudar as técnicas de cirurgia mamária, a gente vê uma infinidade de técnicas. Até hoje, quando eu fui folhear um livro, você falou, nossa, tinha essas cicatrizes. Isso foi aquelas cicatrizes mais antigas. Falei, de quando é isso, doutora? Ela é de 1992. Eu falei, olha. Aquela era de 92, mas a gente tem técnicas de Muito mais, 1890, entendeu? Sim. Mas a gente tem que pensar, eu quero orientar vocês. Se você tiver alguma coisa na sua mama que te incomoda, procura um médico para te orientar o que pode ser feito. Porque sempre tem uma solução. Sim. Então, não se esconda, não fique escondida, né, com medo de procurar uma alternativa, tá? Então, vamos começar. Eu quero começar a falar para vocês de uma mama. Pensa em uma mama com flacidez, sem conteúdo. Quando você pensa numa mama assim, o que você pensa, Thaís? Penso numa fronha. Uma fronha? Um travesseiro. Quando você tira, assim, o conteúdo. Aí fica aquela... Só aquela pelezinha. Um termo, assim, que a gente escuta entre a gente, mulheres. Ai, mochiba, né? Fica aquela... Eu não me sinto muito à vontade, porque eu boto até o sutiã, não preenche só de pele. Tá. E aí, quando a gente pensa nessa mama que a Thaís quis intitular aqui, né, de uma mama flácida, tipo uma fronha que tá sem o travesseiro dentro. Uma bexiga vazia. Uma bexiguinha vazia. Sabe? Tá. Então, quando a gente pensa nesse tipo de mama, a gente vai pensar numa solução para ela. E aí eu vou examinar essa mama. Ela realmente é uma mama que só tem pele. Você imagina que eu consigo montar essa mama sem a utilização de um implante? Sem a utilização de uma prótese? Dificilmente, Dificilmente, né? Por quê? Porque senão o que vai acontecer? Eu vou fazer com que o mamilinho dela que está olhando para baixo, mas ela não tem conteúdo nenhum, eu vou colocar o mamilo para o lugar, só que ela vai ficar muito pequena porque ela não tem conteúdo. Não vai ter colo, não vai ter volume, não vai ficar nada, né? Muito pequena, né? Uma mama mais masculinizada. Se eu não utilizar um implante, não utilizar uma prótese. Então, para este tipo de mama, a gente tem que pensar em um conteúdo para ela. Nós temos que pensar em dar um conteúdo para ela. Então, quando a gente vai pensar no conteúdo, a gente tem duas opções. Ou a gente vai utilizar a própria gordura da mama, a própria gordura da paciente, de um outro lugar no corpo. A gente vai fazer uma lipoenxertia dessa mama. A gente corrige a flacidez, retira a quantidade de pele necessária e faz uma lipoenxertia. Mas com a lipoenxertia eu não consigo dar grandes volumes, porque eu tenho uma limitação
de volume a ser enxertado. Existe um limite Então, ali eu de tenho segurança, um limite né? de segurança, né? Que pode ser enxertado de uma mama para outra, é variável, tá? De um paciente para o outro é muito variável, porque depende de alguns fatores, como a altura, a largura do tórax, enfim. Algumas coisas que a gente tem como parâmetro para isso, Mas uma média... em torno de 150, 250 em cada mama. Sim. Então, aí a gente pensou em uma mama, tudo bem, eu só quero corrigir essa minha flacidez e ter um pouquinho de volume. Então, a gente encontrou a solução no enxerto de gordura. Quando o paciente ele quer um pouco mais de volume, aí a gente vai passar para prótese de mama. Só com a gordura você Então, não a vai gente está conseguir pensando atingir, na né? mastopexia com implante. Então, deixa eu abrir aqui para vocês que eu quero desenhar um negócio. Eu quero mostrar para vocês. E é interessante você falar exatamente o nome da técnica, porque elas ficam muito confusas, né? Porque a gente escuta muita coisa. Tem a mastectomia, mastopexia, mamoplastia. Então, elas se perdem um pouquinho. Não, a mastectomia é a retirada de toda vez que eu falo em retirada do tecido mamário, eu estou falando em mastectomia. Eu estou falando em retirada de toda a mama, tá? Isso geralmente é para pacientes com câncer de mama. Isso. Aqui eu estou falando de mastopexia. Isso. Né? Por enquanto, a gente está falando de mastopexia, que é esse caso que eu mostrei para vocês. É uma mama flácida. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma mama pequena, que se a gente fosse olhar essa mama aqui, o que vocês indicariam? É uma mama pequena, sem flacidez, eu indicaria aqui só uma inclusão de prótese, se fosse a vontade da paciente. Sim. Né? Quando a gente pensa em uma mama flácida, que a Thaís falou lá, só com... uma flacidez, ué, por que não tá indo? Bota na pontinha mais grossa. Foi pra pontinha mais grossa. Vê se É que eu vai tava na agora. borracha. Aí. Então, ó, eu pensei aqui, ó, numa mama flácida, o biquinho tá aqui embaixo, bem flácida, né? A Thaís pensou lá na fronhazinha sem conteúdo. Então, eu tenho aqui, o mamilo dela tá aqui embaixo. Eu preciso reposicionar esse mamilo. Então, eu pensei em levar o biquinho do peito lá para cima, para onde ele precisa estar, tá? Para fazer isso, eu preciso o quê? Eu preciso fazer uma cicatriz, né? Claro. Porque como é que eu vou tirar a pele sem fazer uma cicatriz? Se eu tenho o meu biquinho do peito olhando para baixo, como é que eu vou colocar ele lá para cima sem ter uma cicatriz? Não existe uma outra maneira que não seja tendo uma cicatriz. Não tem como quebrar o omelete sem fazer... Como é? Fazer o omelete sem quebrar os ovos, como diz meu marido. Não tem como fazer isso. Então, a gente vai precisar aqui quebrar esses ovos e vou precisar de uma cicatriz, tá? E aí, essa cicatriz, ela vai ser uma cicatriz que vai ficar em volta da areola, aqui e aqui. Quando a gente pensa em cicatriz em T, né? Elas perguntam, por que é em T? É um T invertido, é um T invertido, né? Ou uma âncora, seja lá como você queira chamar. Tá muito grosso isso, né? Vai voltando aí? Isso. Ops. Tem como deixar nessa pontinha ali mais fininha. Será que é aqui? Mais grossa. Vem mais pra cá. Isso. Tá bom, senão vai ficar muito fino também. É. Então, aí a gente tem uma cicatriz em T, fica ruim, gente. Ó, em volta da areola, aqui e embaixo. Então, eu tenho uma cicatriz em T, né? Ou T invertido ou âncora. Para fazer o quê? Para subir com o biquinho do peito que estava aqui embaixo, para eu acender com ele, tá? Para eu subir. E aí você junta, né? Juntei, essa mama. tirei pele e subi com a areola. Porque se eu tenho aquela mama flácida aqui, ó, e coloquei só o conteúdo, o que vai acontecer? Vai ficar ainda mais pesado, né? Ir lá para baixo, E aí, né? essa pele, você acha que ela vai segurar um conteúdo, uma prótese aqui de 400 ml? Nem de 200, é aquilo né? que eu falo, ó, não adianta a gente encher essa pele sem fazer a reposição dessa pele. Eu preciso reposicionar esse mamilo. Sim. Porque se eu preencho isso aqui com uma prótese
o mamilo ele vai continuar olhando para baixo. Eu só vou dar conteúdo, não é isso que eu quero. Sim. Eu quero o meu biquinho do peito olhando para frente. Uhum. Então, eu preciso colocar a cicatriz. Então, ela pode ser uma cicatriz em T ou ela pode ser uma cicatriz em L, aqui em volta da areola, aqui e aqui para a lateral. Limpa aí para elas verem melhor, botando só ela. Uma coisa que eu acho interessante de você passar como exercício para elas, que você fala isso em consulta, pegar uma fitinha métrica, né? E medir. Essa distância aqui, ó, da fúrcula external. Sabe esse ossinho aqui, gente, que a gente tem aqui, que a gente sente ele? Da Que é bem fúrcula no- external, isso aí. Ah, mas aí não é todo mundo que sabe o que Fúrcula é external é esse external. ossinho aqui, ó. Aqui, ó. Quando você sente aqui, ó, com o dedinho, sentiu a sua fúrcula? Uhum. Você vai pegar uma fitinha métrica, vai colocar aqui na fúrcula e vai até o seu mamilo. Então, quando a gente pega a fita métrica e vem até o mamilo, quanto tem que dar mais ou menos? 18 centímetros. Que esse é o ideal. Esse é o ideal. Ele vai estar olhando para frente. Hoje a gente coloca até um pouquinho mais acima, porque os pacientes estão gostando de uma mama mais projetada. Então a gente coloca um pouquinho superior, em torno de 17, 16. Mas o fisiológico é 18, tá? Porque ele tá ali, ó, bem próximo do sulco mamário. Ele tá paralelo, bem paralelo ao sulco submamário. Então, se essa distância sua, ela tiver... Eu tenho pacientes que às vezes está 35, Sim. Tá né? muito distante, Tá muito né? distante. Então, eu tenho... Olha a quantidade de pele que eu tenho que tirar. Se esse mamilo tá a 35, 30, eu tenho que trazer ele para 18. Olha a quantidade de pele que eu tenho que retirar. Sim. E a gente só está falando de uma paciente que só tem flacidez, Sim. né? Então, não adianta tentar corrigir isso colocando uma prótese. Como é que eu vou colocar uma prótese para corrigir isso? Não dá. Não tem como. Então, a gente vai fazer a mastopexia e, para isso, eu preciso de uma cicatriz. Então, essa cicatriz é uma cicatriz em T ou uma cicatriz em L, tá? Vou desenhar de novo aqui a cicatriz em L para vocês. Ela é em volta da areola, aqui e para a lateral. Que aí esse meio aqui, geralmente onde quem usa muito decote, Qual não é vai a ter ela. vantagem dessa cicatriz? É não ter a cicatriz nessa região do decote. Toda mama pode fazer isso? Não, né? Infelizmente, não. Por quê? Porque as mamas com flacidez muito grande dessa região medial, eu preciso tirar essa pele. Por mais que eu tente compensar para a lateral, eu não consigo. Então, nem sempre a mastopexia é possível fazer essa cicatriz em L, mas a gente tem alguns casos que tem flacidez e que a gente consegue sim, né, dar essa cicatriz, que é uma cicatriz para a lateral. Algumas pacientes me perguntaram, o L não precisa da cicatriz em volta da areola? Precisa, gente. Toda vez que eu vou fazer uma cicatriz, toda vez que eu vou corrigir a flacidez mamária, eu preciso da cicatriz em L, em volta da areola. Por quê? Você Porque tá eu mexendo preciso nele, subir né? com essa areola. Eu preciso subir com o meu mamilo. Quando eu penso em uma flacidez, estou pensando no mamilo olhando para baixo, eu quero corrigir a posição dele, Sim, então, invariavelmente, eu vou precisar ter uma cicatriz em volta dele. sim. Mas, gente, assim, ó, é uma cicatriz tão fininha, né? Hoje em dia, a gente tem muitos tratamentos. Eu uso cola há muitos anos. Sim, muita gente tem dúvida E disso, né? isso foi um ganho enorme nas cicatrizes, tá? A gente tem a utilização da cola, ela vem com uma fita, que é uma fita tipo uma tela, que gruda, e por cima da fita a gente passa a colinha. Então, a cola, ela permite o quê? Ela permite uma cicatriz reta, sem aqueles pontos Aquela que ficavam marcaçãozinha, aquelas né? marcas na pele, né? Que antigamente, como a gente dava ponta, a cicatriz ficava assim, ó, cheia de marquinhas, né? Hoje, a gente tem uma cicatriz retinha, Ela né? adere bem, né? Fica Bem bem aderida, limpinha. sem ter essa marca aqui, ó, em volta. E uma coisa que da é cicatriz. interessante tudo é paciência, né? A A cada cicatriz, mês, sim. o tempo vai passando, nossa, a cicatriz vai só E evoluindo. é óbvio que tem cicatrizes e cicatrizes, né? Porque a cicatrização, ela também é muito dependente do seu pós-operatório, que a gente ainda vai falar sobre isso.
porque o pós-operatório é imprescindível, um bom Sim. pós-operatório. E também a sua cicatrização, né? Porque a cicatriz, ela é dependente não só do seu comportamento, ela é dependente de como o seu organismo, ele reage àquele corte. Sim. Então, é uma reação orgânica sua, fisiológica sua. Então, algumas pessoas têm cicatrizes patológicas. E uma pode responder de uma forma diferente da outra, né? Sim, em regiões variadas do corpo, Sim. né? Porque a gente tem linhas ali na pele, que são linhas de Langer, que a gente chama, que são linhas de tensão de pele, que quando a gente está paralelo a essa linha, a gente tem uma cicatriz de um jeito, e quando a gente está perpendicular a ela, a gente tem cicatriz de outro jeito. Então, eu não vou falar sobre isso porque é muito complexo, mas a gente posiciona a cicatriz nos locais que elas cicatrizam melhor. Sim. Mas essa região aqui, inclusive, ó, essa região do meio, é uma região, essa região external, ela é uma região que cicatriza mal. Então, por isso, na maioria das vezes, quando a gente pode não fazer essa cicatriz aqui, É o ideal, a gente, né? a gente tenta não fazer. Porque é uma região chata de cicatrização. É uma região que, às vezes, ela hipertrofia, às vezes fica mais vermelha. E a gente precisa tratar um pouco mais. Hoje em dia tem muitos Mas a tratamentos, gente hoje né? tem laser, luz intensa pulsada, além do uso da fita de silicone, que eu acho sensacional. Sim. Eu acho que a fita de silicone também melhora absurdamente. A gente vê a as diferença de quem cicatrizes. usa e de quem não usa, né? E Tem a até gente- paciente que fala, tô usando, doutora. Você tem certeza? Eu já sei quando tá usando e quando não tá, né? Porque a gente vê uma diferença enorme Sim. na cicatriz quando o paciente usa direitinho a fitinha de silicone. Porque ela faz uma compressão e uma contenção da cicatriz. Então, ela não alarga. E aí até você sempre explica, é legal da pessoa usar durante o dia enquanto ela está se movimentando, Eu né? gosto de pedir para as minhas pacientes usar. Porque, na verdade, a fita de silicone você tem que usar 12 horas dia. Então, eu peço para usar de dia. Por quê? Porque é o movimento, é o horário que você mais está se movimentando. Então, a chance de você ter um alargamento de cicatriz, ela é muito maior durante o dia. A probabilidade Sim. é maior durante o dia do que à Sim. noite, né? Sim. Então, eu peço para o paciente usar durante o dia. Eu acho mais interessante, tá? Então, a gente estava falando lá da maminha flácida. E aí, a gente pensou naquela mama com bastante flacidez, bastante pele. Eu dei 2 opções para quem tem esse tipo de mama, né? O T invertido Ou o L. L. E aí muita Existe gente também pergunta, uma Fabi, outra possibilidade, que é a cicatriz só em volta da areola. Que eu vou retirar a pele dessa região, né? Como se você estivesse puxando o saquinho, ó, e tirando a pele ali pelo mamilo. Era exatamente isso que eu ia te falar. Tem gente que pergunta, não posso fazer só pela areola? Então, só pela areola também, eu consigo retirar uma quantidade muito pequena de pele. Então, é para aquela paciente que tem pouca flacidez. Aí eu consigo fazer Porque uma senão cicatriz fica- periareolar total. É até fácil, assim, né, da gente conseguir visualizar. Como é que você vai tirar muito? Vai ficar meio preguiada, Fica né? toda preguiadinha, né? Não tem como. Não tem como fazer compensação dessa Sim. pele. E eu também não consigo subir muito com a areola. Então, se é um mamilo que está muito baixo, Essa eu não técnica vou, não... essa não vai favorecer. Porque nessa técnica eu consigo acender com o mamilo em torno de 1,5 centímetros, 2 centímetros, eu não consigo acender mais que isso. Imagina aquela que você Então, falou ali, imagina aquela de 30 para 18, para né? 18, viu? A Thaís já aprendeu. Eu tô Então, craque. a gente não tem como solucionar com essa cicatriz periareolar total, tá? E aí muita gente fala, mas esse tamanho dessa cicatriz, porque eu tenho uma amiga que tem um T que é pequeno, mas eu já vi umas que me assustam, que é de ponta a ponta. Isso não é culpa do cirurgião. Isso o tamanho da cicatriz, ela é variável. Então, quanto mais pele eu tenho para tirar, maior é a minha cicatriz. Não tem mágica, né, gente? Quanto maior a minha mama, mais eu tenho que reduzir, maior é a minha cicatriz, Sim. né? Isso vale para tudo, para o Era isso que eu ia falar, até abdômen, abdominoplastia, né? Isso vale para outras cirurgias também. Mas aí a gente falou sobre essa mama, que é uma mama com pele só. E aí quando a gente pensa nessa mama, a gente pensa que não tem muita cobertura, né? Você imagina um lençol fino, cobrindo uma prótese?
Você consegue imaginar que qualquer dobra dessa prótese pode aparecer? Sim, sem dúvida. Então, é uma mama que eu vou precisar invariavelmente utilizar uma prótese, ok? Ok. Se eu vou precisar utilizar uma prótese nessa mama, eu vou ter que pensar o seguinte, poxa, a minha mama, ela não tem... A minha doutora disse que a minha mama só tem pele. Se a minha mama só tem pele, eu coloco uma prótese embaixo da minha pele, como é que vai ficar isso? Pode ficar muito aparente ali, Muito né? aparente Muito a marcada, prótese, né? muito marcada. Tem paciente que quer? Tem. Tem. Tem paciente que quer. Mas quando eu tenho esse tipo de mama e eu não quero que fique aquela bola muito aparente, O pulo do gato. o que eu preciso fazer para solucionar? Qual é a solução para isso? Colocar embaixo do músculo. Então, lá no episódio anterior, a doutora explicou bastante exatamente sobre Então, quando essa vocês me diferença. perguntam assim, a minha prótese precisa ficar embaixo do músculo ou a minha prótese precisa estar acima do músculo? Qual é melhor? Não existe melhor. Existe indicação cirúrgica. Sim. Então, algumas pacientes necessitam que a prótese esteja embaixo da musculatura. Sim. Esse é um exemplo Ou bom, né? é preferência do cirurgião, porque Sim. muitos cirurgiões preferem fazer o subglandular, como eu disse, o submuscular, dependendo da prótese que utiliza. Então, essa questão de embaixo do músculo ou acima do músculo, ela é dependente do caso, né? Ela é dependente do caso do paciente. Como é que tá essa mama? O que eu tenho de cobertura para essa mama? Aí vamos dar um exemplo. No episódio anterior, a gente aprendeu que a de poliuretano você não deve colocar abaixo do músculo, correto? Não deve colocar abaixo do músculo. Aí eu vou falar para você, doutor, eu quero muito colocar essa de poliuretano, mas nesse meu caso eu sou mais indicada a botar embaixo do músculo. Você pode botar ali em cima e a gente pensar em alguma possibilidade para isso não ficar marcado? A Posso possibilidade botar gordura? é enxertia de gordura. A possibilidade, neste caso, é a enxertia de gordura. Aí seria a cirurgia híbrida, seria a correção, a mastopexia híbrida, que é a utilização da prótese com a gordura. Associado, né? Associação. A gente estaria associando o tratamento. Que aí a gordura você consegue fazer ali no colo para dar uma disfarçada. Consegue assim, disfarçar essa possibilidade de a prótese ficar muito aparente. Ontem, por exemplo, eu tive uma paciente no consultório que ela colocou uma prótese de mama há 6 anos e ela falou assim, doutor, eu estou muito preocupada. Por que você está preocupada? Porque a minha prótese está cheia de irregularidade. Passando a mão você Quando sente. eu passo a mão ou quando eu faço alguma posição, eu sinto um monte de dobra na minha prótese. Será que eu estou com algum problema? Não. Por quê? Porque ela teve bebê, amamentou, a mama ficou mais flácida. Tá essa maminha mais flácida que ela não tinha, mas ficou flácida por conta da última amamentação. E aí a dobra tá aparecendo. Sim. Qualquer irregularidade que ela tenha, Tá muito aparente. vai estar né? ali aparente. Ela falou, doutora, mas eu não quero operar agora porque minha bebê tá muito pequenininha. Ok, isso não vai te causar problema nenhum. Dá um medo, assim, né? É tudo Dá um novo para a medo, pessoa, claro, né? claro. Mas então, se você sentir uma irregularidade na sua prótese, você é muito magrinha, só tem uma pelezinha ali cobrindo essa prótese, não fique apavorada. Sim. Por quê? Porque isso é natural, acontece. E aí, qual é a solução? A solução é fazer a mastopexia, porque aí já tem uma flacidez, trocar essa prótese, ou colocar ela submuscular, ou colocar subglandular, mas fazer enxerto de gordura. Essa paciente, provavelmente, ela só tinha feito a inclusão da prótese, Ela só né? tinha incluído a prótese há Aí 6 anos amamentou, atrás. a vida mudou Exato. e tudo mais. Então, até no episódio anterior, a doutora fala isso, que provavelmente quando você se disponibiliza a fazer uma cirurgia dessa jovem, saiba que ao longo dos anos você deve passar por uma outra, né? Exatamente. Gente, a vida, ela é cíclica. Sim. A gente vai passando por momentos diferentes. Eu, outro dia, também operei uma paciente, tirei uma prótese de 440 ml e ela, doutora, não cabe mais isso na minha vida. Sim, não combina Não mais, combina né? mais comigo. Eu quero diminuir, eu não quero mais essa mama grande. Isso me pertenceu num outro momento da minha vida. Agora eu quero uma mama menor. Então, a gente vai fazer isso, vamos trocar essa prótese.
Sim. né? Só que aí, nesse momento dessa troca dessa prótese, eu já precisei tirar a pele, já precisei fazer uma cicatriz em T, né? Ou uma cicatriz em L, ou uma areolar total. Por quê? Para corrigir essa flacidez que ela tinha devido ao uso dessa prótese pesada aí ao longo do tempo, ao longo dos anos. 14 anos com a prótese que ela tinha, né? E quando falam nessa cicatriz pirulito, que isso a gente recebe toda hora também. Doutora, Também como é é uma que é essa cicatriz, cicatriz? é uma cicatriz que a gente faz uma ascensão muito boa da areola, do mamilo, né? A gente consegue e ela fica só em volta da areola e aqui. Ah, por isso um pirulito. Ela não tem embaixo, Uhum. né? Ela não tem a cicatriz no sulco. É uma areola que estava... A gente tem uma medida da fúrcula external até a areola anterior, a gente tem em torno aí de 23 centímetros, mais ou menos. Então, a ascensão, a flacidez que ela tem é pequena. Então, eu consigo subir essa areola com uma cicatriz para ela passar para 18, eu consigo fazer só uma cicatriz pirulito, uma torre, né? Então, eu não preciso fazer aquele T ou L, porque eu não tenho muita flacidez de terço inferior da mama. Que E aí justifique aquela cicatriz embaixo, né? Exatamente. Então, cada caso é um caso, né? A gente tem várias opções cirúrgicas, várias técnicas cirúrgicas para solucionar cada caso em específico. Isso é muito legal, porque a gente, lá na clínica, por exemplo, a gente recebe ligações e mensagens diárias, principalmente sobre mama, né? É uma... Me arrisco a dizer que eu acho que é a cirurgia mais procurada, assim, pela gente. Até porque a doutora só atende mulheres, né? Então, o foco já vem muito focado, assim, mais na mama, é a maior dor e tudo mais. Ontem, por exemplo, a gente recebeu uma ligação, né? Eu estava até do lado ali da doutora, eu fiquei falando um tempo com a paciente, porque ela fica com muita dúvida, porque ela já teve uma prótese, já colocou, já refez ao longo da vida, já teve flacidez, aí já fez. Hoje ela tem uma mama muito pequena, a própria mama, né? Porque ao longo dessas cirurgias ela foi retirando o próprio conteúdo dela, foi retirando, foi retirando, foi retirando. E hoje ela quer uma mama pequena, mas ela sabe, já passou por cirurgiões e sabe que ela não vai ter mais conteúdo. Fala, mas aí eu só com uma prótese, qual é a menor prótese que eu consigo Aí, esse colocar? caso, de repente, vale a pena fazer enxertia de gordura. Por quê? Porque a menor prótese, a gente foi até olhar, a menor prótese é 135. Sim. Né? A gente não tem implante menor que isso e também é muito pequeno. Então, de repente, aí vale a pena a gente pensar na enxertia só. A gente não precisa sempre ter solução. A solução da minha vida é a prótese. É o que eu quero dizer, assim, pra gente que não entende do assunto como o profissional, a gente pode ter na nossa cabeça que só existe esse caminho ou esse. Só que, na verdade, a gente vê a cada ano que tem milhões de caminhos a ser individualizado e indicado para cada um, né? Com Isso certeza. eu acho incrível, uma das coisas. Não, mas, Thaís, eu só quero pagar a consulta se você me confirmar que ela vai ter uma solução para mim. Falo, eu posso te garantir, assim, é muito difícil a Fabiana hoje não ter uma solução, até porque tem muitos médicos que não pegam, né, casos de cirurgias secundárias, terciárias e tudo mais. Mas a doutora Fabiana, a gente tem tantos casos, né? Sim. Tantos e tantos casos de pessoas que já passaram por N cirurgias e vêm para você e que a gente vai vendo qual é a melhor, né? Porque, assim, gente, para a Fabiana falar um não, eu sei quanto é difícil para você também. Ah, sim. Né? De chegar uma paciente com uma dor para você e você falar, olha, desculpa, mas eu não tenho como te ajudar. Já aconteceu, mas é muito raro, mas né? Mas é difícil. É difícil. Então, de fato, ela vai tentando alternativas, né? Tem um arsenal aí de técnicas que a gente pode utilizar para melhorar, né? E hoje, pelo que eu vejo, assim, a mama, eu acho que é uma das que você mais tem um leque de opções para você estar fazendo, a gente tem né? muitas opções para corpo também. Acho que... Mas mama é realmente... Hoje a gente tem muitas técnicas interessantes. Caminhos, né? Sim. E aí é isso, tem várias formas ali de você fazer a cicatriz diferente, técnicas diferentes. Até você consegue fazer mama, a mesma pessoa, ter uma cicatriz diferente da outra, se for necessário. Se uma mama for um pouco menor, não vai precisar de uma cicatriz tão grande quanto na outra. As mamas, Thaís tocou num ponto bem interessante, porque as mamas não são simétricas.
elas nunca são simétricas. Fisiologicamente já falando, Por né? quê? Porque elas são de formação embriológica, o broto embrionário é diferente uma da outra, elas se desenvolvem em etapas diferentes, tanto que você sente quando a menina começa a ter o peitinho, verdade. ela começa de um lado e ela começa a desenvolver daquele lado, né? Aparece o broto mamário e ela começa a se desenvolver ali daquele lado e só aparece o outro tempos depois. É verdade. Demora um tempo para aparecer o outro broto do outro lado, né? Então, embriologicamente, a gente tem uma formação diferente de uma para outra. Então, elas têm uma assimetria natural. Às vezes nem tão assimetria visível e natural. outras um pouco mais, né? Então, às vezes, você tem assimetrias de base, a gente tem assimetrias grandes até, assimetrias bem... Vamos esconder essa senha. Mas Tem tem alguns assimetria. casos que você vê, assim, né, nitidamente uma diferença. Tem umas que só se você reparar muito, né, medir e tal. A base da mama, gente, é isso aqui, né? Ó, é essa parte arredondada. É isso aqui, ó, a largura do tórax, né? Isso aqui é a base da mama. Então, às vezes, a assimetria, ela pode ser de base, né? Uma mama mais estreita que a outra. Sim. Ou ela pode ser de volume, né? Uma mama mais caída e a outra mais em pezinha. Tem Sim. várias diferenças. Sim. Então, a gente passa a falar... Essa diferença é uma diferença natural, mas que incomoda. Com certeza. Então, quando ela é uma diferença que é imperceptível, assim, é uma diferença que passa, assim, não aparece no biquíni, não aparece na roupa, é super A ok. gente convive, né? Mas quando tem uma mama muito assimétrica, que começa o paciente, coloquei um biquíni, não fiquei confortável, aí realmente começa a Geralmente, pesar. esses casos chegam lá na clínica de pessoas muito jovens, né? Porque é algo que a pessoa Sim, já quer resolver quer resolver de imediato, né? logo. Então, às vezes tem mamas bem pequenas e hipodesenvolvidas de um lado e o outro tem uma mama gigante. Então, desse lado eu vou precisar colocar um implante e esse lado eu vou precisar fazer o quê? Fazer uma redução, uma cicatriz em T ou uma cicatriz em L, enfim. Mas a gente vai precisar fazer aí, lançar a mão de técnicas diferentes de uma mama para outra. Às vezes a gente até faz uma mama, coloca a prótese e a outra não. Para poder simetrizar, tentar simetrizar. Não consegue simetrizar totalmente, ficar totalmente igual, mas a gente deixa bem semelhante. Ou até bem você pode próximo. botar até duas próteses, mas uma de um volume tenho e outra casos- de outro, né? Eu tenho casos sensacionais de mamas assim, um lado mama gigante e o outro nada de mama. Uma hipomastia. Um lado mama gigante e o outro hipomastia. É interessantíssimo. E assim, é óbvio que é uma dor muito grande para o paciente. Dúvida, sem dúvida. Porque não consegue colocar uma roupa Sem que fique dúvida. adequada, porque Sem aparece. Uhum. Aparece muito, né? Então, pode, às vezes, é necessário incluir até implantes diferentes também. Ah, de um lado eu coloquei maior, de outro menor, Sim. para poder compensar. Um 320, outro 280, por exemplo. A gente tem as deformidades de caixa torácica também, do arcabouço ósseo. Então, às vezes, um lado da costela é diferente do outro lado. Um lado ele é mais côncavo, do outro é mais convexo. E aí eu preciso também colocar próteses de bases diferentes, de tamanhos diferentes, de projeções diferentes, Que para legal. tentar compensar essa assimetria. Não Às só vezes o volume, né? Tem Tá lá doenças, da raiz, né? tem doenças, tipo doença de Poland, que a gente tem o quê? Uma agenesia. O que é agenesia? Não existir mesmo, não desenvolveu o músculo da caixa torácica. Então, de um lado eu tenho o músculo peitoral e do outro lado eu não tenho, Sim. né? Então, o que eu tenho que fazer aí? Compensar realmente com implantes diferentes ou com enxertia, né? Aí a gente vai ter que ir vendo, Avaliando mesmo, avaliando cada caso. Mas é muito legal de todo mundo saber, gente, que a grande maioria dos casos tem solução, né? Com certeza. A cirurgia plástica está aí Eu para não isso. posso falar 100% porque é tão difícil, né? E a falar gente está aí 100%. estudando para isso, né? Gente, só para vocês saberem, ó, no último final de semana,
doutora ficou quinta, sexta, sábado, domingo só em técnicas novas. Aí daqui a 2 meses ela vai para um outro curso só de técnicas novas. Então, até para vocês saberem, tá? Quem resolve fazer medicina, saiba que você nunca pode parar de estudar. Mas a gente gosta. Exatamente. Tem que gostar, tem que Exatamente. gostar. Essa busca, né, para sempre trazer o melhor. É o que eu peço todo dia a Deus, assim, me capacita Isso aí. para sempre entregar o meu melhor. Porque a gente, obviamente, cada um tem que fazer a sua parte, né? Sim, Não adianta ficar sentado esperando Deus capacitar também, gente. Né? Isso. Vamos fazer a nossa Vamos parte. agir, né? Tem que Vamos agir, tem que ter uma ação. Mas, assim, é óbvio, eu estudo sempre, estou sempre estudando para a gente poder acompanhar também as novidades e entregar sempre melhor. A gente está sempre a gente querendo... agradece, né, gente? Que o negócio está evoluindo, o ser humano tem que acompanhar mesmo, tem que ir ali aprendendo. Claro. Que bom. Até foi engraçado quando a gente começou aqui, você me mostrando esse livro. Eu falei, Fabiana, de quando é isso? Eu falei, ué, mas já existia? A ideia, sim, né? Sim. Mas vai se aprimorando mesmo, vai né? se aprimorando. Mediante toda a tecnologia, né? Melhora de fio, melhora de cola, melhora até de Falando instrumento, em fio, né? A gente falou, né, no episódio anterior sobre o sutiã interno. Esse tipo de mama que a gente está conversando hoje aqui, que é uma mama, né, que só tem pele muito flácida, é uma mama que merece muito o sutiã interno. Que fala só... Vocês vão lá assistir o episódio anterior que ela dá uma aula melhor, tá? Mas fala só por cima. O sutiã interno é o uso do fio farpado, um fio pode ser PDO, né? É um fio que vem, a gente vai fazer uma sustentação de toda a lateral da mama até o meio da mama, fazendo pontos mesmo de vai e vem. Então, a gente faz como se fosse aquele bojo do sutiã. Sim. Com o fio por dentro. Então, a gente faz com que a mama fique mais sustentada na base e é um fio lateral. Específico, né? Porque na lateral também, para a mama não cair para a lateral. E para baixo, para ela não cair para baixo. Ótimo. Né? Mas isso, gente, é bom você lembrar. Aquilo que você falou no anterior. Isso não substitui você nunca mais usar o sutiã, sim, não substitui. Tá? Sutiã... Mas assim, também a gente não quer ficar refém dele. Né? A gente quer ter a possibilidade de colocar uma roupa sem o sutiã. Lógico. Que é uma coisa que incomoda também, né? O sutiã. É chato, né? Sim. Ficar sempre tendo refém e paciente. Tem gente que não consegue usar nenhum tipo de roupa sem sutiã. Sim. Então, assim, vamos até aproveitar. Tem pacientes que têm um volume, um peso muito grande na mama, que até no uso do sutiã fica muito marcado aqui na altura dos ombros, né? E machuca, muda a postura, a pessoa fica mais curvadinha e tal. Nesse caso, é o mesmo tipo de cicatriz? Então, aí a gente já vai passar para um outro tipo de mama, que a gente vai poder fazer a redução de mama quando o paciente tem essa mama com conteúdo. Doutor, eu tenho uma mama muito flácida, então a gente pensa uma mama flácida também, né? Com o mamilo para baixo, mas que tenha conteúdo. Tem aquele peso, né? Ela tem peso. Ela não é uma mama que só tem pele. E esse conteúdo, ele pode ser glândula mamária ou pode ser gordura. Então, quando eu penso numa mama com conteúdo, eu estou pensando numa redução ou numa pexia. Porque algumas pacientes querem usar esse tecido e só levantar. Doutora, eu não quero mudar muito o meu sutiã. Não quero colocar prótese. Quero que você use o meu tecido mamário para montar a minha mama. Aí eu estou fazendo uma pexia. Eu estou fazendo uma mastopexia ou um lifting de mamas. Quando eu vou fazer a redução desse conteúdo, eu estou fazendo uma redução de mama. E aí, na pexia, eu posso fazer, quando eu vou fazer um lifting de mama para uma paciente com conteúdo mamário, eu posso usar uma prótese? Geralmente não. Mas você pode, né? Até pode. Mas só que eu vou ter que pensar assim, ó, eu estou somando o meu tecido mamário a uma prótese. Sim. Que tamanho vai ficar essa mama? Sim. Então, é a gente pensar, a minha mama, que já é 46, com uma prótese do tamanho 250. Qual o tamanho que tamanho vai ficar a minha mama? Como é que essa minha pele vai sustentar tanto peso? Como é que vai ser isso? Né? Então, geralmente a gente faz. Quando o paciente tem conteúdo mamário e ele mesmo assim ele quer uma prótese,
a gente tem que reduzir esse tecido mamário. Isso, para compensar, então, eu vou estar né? substituindo um tecido mamário por uma prótese. Isso, inclusive, é muito discutido hoje em congresso. Será que vale a pena a gente substituir Porque um já que você tecido tem, mamário né? saudável em uma paciente jovem por uma prótese? Então, isso é o que a gente conversa quando me procura uma paciente que tem mama com conteúdo, geralmente glandular, que eu consigo montar para ela uma mama bem bonita, com a presença só do tecido mamário dela, ou se ela vai ter a vontade ainda mesmo assim, de colocar uma prótese. Então, eu dou as duas opções. Dá pra gente fazer um teste em casa? Se você aperta, você sente que você tem mais consistência ou se é mais gordura? Até dá, mas é difícil. É bem difícil. Eu acho que fica difícil para a própria pessoa sentir se a mama dela é mais densa. Geralmente, em exames, tipo mamografia, ultrassonografia, o radiologista ele fala, olha, sua mama é densa, sua mama é mais gordurosa, né? Porque as mamas densas, elas são mais difíceis também de diagnóstico de câncer. Sim. Então, a mama densa numa paciente de mais idade, ela é mais difícil de diagnósticos de câncer. Então, o médico, geralmente o radiologista já avisa para fazer mais vezes, para acompanhar mais vezes, porque é uma mama mais densa. Então, assim, no último episódio, gente, a gente até bateu um pouquinho nessa tecla, tá? De vocês não deixarem de fazer seus exames anuais, ou até como você acabou de mencionar, se precisar fazer mais de uma vez no ano, né? Dependendo de N fatores, dependendo da história, né? Histórico sim, familiar dependendo da história patológica pregressa, da história familiar genética, é necessário, depois dos 40 anos, fazer até mais de uma vez. A doutora sabe, né? E eu não tenho problema nenhum em falar, graças a Deus minha mãe está curada, minha mãe teve câncer de mama. Eu vou fazer 33 agora, e naturalmente a gente fala a partir dos 40, né, de fazer a mamografia. Mas a mastologia oncologista da minha mãe me fala em 35, para eu já ficar Sua mais mãe teve câncer com quantos anos? 50. Jovem. Né? Bem jovem. Mas isso não quer dizer muita coisa também, Thaís, porque tem muitos pacientes jovens, até de 30 e poucos anos hoje, que têm né, câncer de mama, bem jovens. Mas então, é legal da gente ficar sempre atento, né, gente? A gente, às vezes, vê muito até lá no consultório, assim, quando a gente fala com uma paciente um ano depois, eu falo, e aí, já fez teus exames? Lembra? Ai, menina, não fiz ainda, você acredita? Não deixa de fazer não, gente. Marca, é um compromisso, assim. Eu gosto de fazer sempre no... Eu acho mais fácil você determinar um período no teu ano, assim, ou no começo ou no final do ano, que aí você não esquece, né? Ó, vou iniciar o meu ano fazendo meu preventivo, ou eu vou finalizar o meu ano fazendo meu preventivo e tudo mais. Mas não deixa de fazer não, gente, porque graças a Deus a maioria hoje das coisas são super detectáveis cedo, tem cura, né? Tem tratamento, só que se você deixar isso passar, é um pouquinho mais complicado. Então, Thaís, a gente estava falando aqui da mama mais densa. Eu tenho muitas pacientes jovenzinhas de 17, 18 anos que se incomodam muito com a flacidez mamária, e essas pacientes geralmente têm um tecido mamário mais denso. Que te proporciona montar, então, isso me proporciona entregar para a paciente uma mama muito bonita que se aproxima até de um resultado de uma prótese. Com um colo bonito, marcado. Por quê? Porque a mama é densa, é dura, é estável, é um tecido mais durinho, então mais coeso. Eu consigo montar essa mama com esse próprio tecido e entregar para a paciente uma mama que se assemelha muito ao resultado de uma mama com prótese. Muito legal. Até esses dias, a gente vai colocar agora no Instagram da doutora Fabiana, um relato, né, de uma paciente super querida que estava muito insatisfeita, né, depois de ser mãe e tal. A mama dela realmente ficou muito flácida e ela fez sem colocar a prótese, mesmo depois de ter amamentado, né? Isso até puxei para você mostrar que não necessariamente só uma pessoa jovem ainda consegue, né? Sim, é porque às vezes as pessoas têm esse sonho, né? Sim. Eu quero uma mama redonda, eu quero uma mama alta, eu quero E aí, quando eu mostro a foto, né? Porque eu só posso fazer isso em consulta,
que eu mostro, olha só, essa paciente antes e depois, essa antes e depois. Que eu coloco uma paciente com prótese e a outra do lado sem a prótese, ela não consegue definir Sim. quem é que está com prótese e quem é que está sem prótese. Sim. Porque, assim, a semelhança é muito grande. Uhum. A longo prazo, até tem uma diferença, porque a mama sem a prótese, ela faz mais um perfil mais natural. Uhum. Mas nos primeiros meses, primeiro ano, ela está muito parecida. Então, até confunde um pouco. Acho até que está com prótese. Eu mesma. Às vezes estou ajeitando lá, fazendo, arrumando as fotos e tudo mais. Eu falo, essa não colocou prótese. Eu não, não, ela não tem não. Mas ficou com o colo tão, né, marcado, ficou tão bonito. Exatamente, exatamente. E aí a gente pensa, quando a gente pensa numa mama, essa mama com conteúdo, né, a gente pode dar a opção para o paciente. Olha, você tem esses benefícios com a prótese e tem esses sem a prótese. Uhum. O que você prefere? Porque a partir do momento que eu não uso o seu tecido mamário, eu tenho que tirar seu tecido mamário para colocar uma prótese. E aí a gente volta lá na aula do episódio anterior. A prótese tem isso, isso e isso. Ok para você? Ok. Só te tô dando a opção de escolha. Uhum. Então, você tem tecido mamário, você pode escolher. A paciente que a gente falou do caso anterior, que era uma mama flacidinha, só pele, né? Ela não tem muito o que escolher. Sim. Uhum. Muitas vezes, ela pode falar assim, nem queria prótese, mas não tem jeito. Precisa não colocar. Vai chegar no resultado que eu almejo, desejado, né? sem a prótese. Sim. Agora, quem tem tecido mamário, quem tem mama densa, mama glandular, pode escolher. É super possível, né? Pode escolher. Sim. Né? E na maioria das vezes, assim, se for muito jovem, eu oriento até a não colocar, porque a gente tem aí um percurso grande ainda da vida, ainda vai ter filho, ainda vai amamentar. Então isso é uma dúvida. É possível? Muita gente fala, doutora, mas eu posso fazer antes de ter filho? O que você indica? Pode. A gente tem um número bem elevado, um percentual bem alto de mulheres com redução de mama que amamentam. Uhum. Né? Então, não tem problema, pode fazer sim. Não vai ficar a vida inteira aí esperando, eu preciso ter filho primeiro. Porque às vezes tem uma paciente de 17, 18 anos que está com uma mama muito flácida, psicologicamente não está feliz, né? Afeta vários setores da vida, E aí né? vai ficar esperando ter filho, se ela tem 18 anos, quanto tempo ainda ela vai ter que conviver com isso? É uma coisa que você sempre fala, assim, depende. Você pensa em ter filho quando? Ano que vem? Aí realmente é algo que você tem que pensar, aí não, né? Aí a gente... Dá para esperar um pouquinho, né? Isso. A gente tem que ponderar. Mas eu espero que tenha ficado claro para vocês com relação à mamoplastia, uma mama com pele somente e uma mama com pele, com flacidez de pele e conteúdo mamário e sem conteúdo mamário. A paciente que tem só flacidez de pele sem conteúdo mamário, ela não tem muita opção de escolha. Se ela quer um volume mamário, ela vai ter que utilizar a prótese como solução. E o paciente que tem conteúdo mamário, ele pode ali, a gente pode discutir a necessidade ou não da inclusão, né? Tá? E quando te falam assim, doutora, minha mama é muito separada. Nossa, eu tenho um espaço entre minha mama que me incomoda. Eu consigo juntar? Depende. Uma mama separada com conteúdo ou sem conteúdo, né? Se for só inclusão de prótese, eu tenho, por exemplo, uma maminha bem separada, mas sem volume, é aquela mama só para inclusão, só para colocar prótese. Se eu juntar muito essa prótese, o que acontece com o mamilo? Ele olha para fora. Sim. Então, se eu jogo a prótese muito para dentro e o mamilo ele é separado, quando eu faço esse movimento, o mamilo olha para fora. Então, não dá para a gente criar uma falsa junção mamária, porque a anatomia da pessoa já é uma mama mais separada. Então, isso também é outra coisa que eu converso muito em consulta. Olha, você quer aproximar a sua mama porque ela é separada. Porém, se a gente fizer isso, você vai ter o mamilo mais separado, ok? Você vai ganhar um colo mais próximo, porém, o seu mamilo vai estar olhando para as laterais. Tudo bem? Tudo bem. Então, tá bom. Agora, se
o médico não avisou também, depois é uma frustração. Super, sem dúvida. Porque Sem dúvida. você vai trocar uma mama separada por uma mama com colo, porém com uma distorção mamilar. Uhum. Então, isso tudo tem que ser muito conversado com o seu médico. Sim. Até porque, assim, você que vai ter essa noção, né? Na nossa cabeça de leigo, vou falar, se eu botar uma prótese vai ficar juntinho, vai solucionar meu problema, né? Mas a gente Ninguém não é entende obrigado, essas vocês técnicas, não são né? obrigados a saber. Sim. O médico tem que te passar. E a gente volta para aquela velha história, né? Da consulta tempo rápida. de consulta, gente. Não dá para você fazer uma consulta rápida, assim. Hoje a gente atende, em média, 7 pessoas por dia, no máximo. Para consulta, sim. Para consulta, sabe? Porque senão ela realmente não consegue explicar. Isso aqui que ela está explicando hoje, obviamente ela está englobando ali uma mama com conteúdo, uma mama sem conteúdo, vai ser direcionado para a pessoa que chegar ali. Mas ela não consegue fazer em menos de 1 e meia, é inviável, Não porque dá. senão você não passa as informações que você tem que passar, o paciente não absorve o que ele precisa absorver, não fala também, né? Não se expõe também às suas dores e tudo mais. E aí depois não tem muita solução, né? Tem que ser resolvido antes. Então, isso é uma coisa que eu, por exemplo, falo muito para paciente quando me liga e fala, poxa, porque eu estou muito insatisfeita com o médico que fez e tal. Aí eu começo a avaliar e falo, mas não era muita novidade. Você está me falando que desde a primeira consulta você ficou uma consulta em 5 minutos. Exatamente. Você não pode esperar também esperar muita coisa, né? Ele tem que ter esse tempinho aí para ter toda essa troca. Então, gente, batendo na mesma tecla que a gente faz questão de bater para vocês realmente aprenderem e levar como um alerta mesmo, né? Muita atenção nesse primeiro contato que você tem com o médico que você escolhe, assim, porque é ele que vai te acompanhar, né? Isso vai fazer toda a diferença. A gente vai falar muito aqui ainda, que a gente tem muitos episódios para falar, mas a importância do pós-operatório, principalmente. Então, a escolha de um profissional que te dê essa atenção e tudo mais faz toda a diferença. Toda a diferença. Com certeza. Acho que o maior caso, assim, das frustrações que a gente vê, de complicações que vêm até a gente, muito é desse pós, né? O pós-operatório, ele é de extrema importância, né, para o paciente se sentir seguro também, né? Não, totalmente. É tudo muito Porque novo para ele, né? É um momento que a gente passa por uma insegurança, né? Ai, minha mama tá vermelha, e agora? Será que é alergia? Agora, Será que é... Gente, eu fico com isso aqui, é porque a gente fica ligada, que o telefone da doutora tá ali no cantinho, mas, né, pode acontecer urgência, emergência a qualquer momento. Então, a gente fica aqui só de olho. Uma paciente acabou de mandar. Como é que eu tomo meu banho? Eu posso mesmo? Porque mesmo na alta, né? A doutora sempre explica, a enfermeira também tem tudo. Mas é uma insegurança, gente, é normal. Vou tomar o meu primeiro banho, eu posso isso, eu posso aquilo, eu devo isso, eu não devo aquilo. Porque, obviamente, para ela é muito natural já tudo isso, mas é a primeira vez, às vezes, para a pessoa, porque como né? eu utilizo o colo, o paciente já pode tomar banho. Logo depois, assim, já pode estar tomando banho, né? Graças a Deus. Mas, mesmo Mas tem assim, cuidados, a gente né? falando, sempre fica, né, uma insegurança, né? E quando eu falo assim, tem insegurança? Ficou na dúvida? Pergunta, não faça. Melhor. É melhor. Né? E a gente sempre fala isso. Pra gente não tem essa de feriado, final de semana, tarde, noite, não, porque não tem muita hora, né? Pra dúvida aparecer e a gente tá aqui pra isso. E modéstia à parte, eu acho que é um dos grandes diferenciais que a gente tem, pra pessoa se sentir segura, né? E à vontade de falar, olha, eu posso até estar na dúvida, mas eu sei que eu vou ligar pra elas e a gente vai conseguir resolver. A gente escuta isso até dos maridos, né? Isso é muito legal, né? Muito. Eles ficam mais seguros também. Porque, lógico, ninguém quer ver, minha esposa tá sentindo uma coisa que eu não sei o que é, como é que eu faço? Porque, e agora? Assim, não envolve só a pessoa, né, Fabi? Envolve toda a família, né? A família toda. Então, uma das coisas, tem uma frase sua que eu adoro, que é, cirurgião que opera bem tem um monte. Porque é prática, né? Você vai fazendo. Agora, o teu pós-operatório, ele vamos dar uma média que é 50-50, né? 50% da cirurgia e 50% do pós-operatório. Aí muita gente fala, nossa, mas eu vou estar sozinha, mas eu não vou ter ninguém. E a Fabiana fala, se organiza, vê o melhor momento, que você vai precisar de um suporte, né? Com não é certeza. uma cirurgia só para você, envolve todo mundo que está ao teu redor, né? Sim.
tanto o marido, quanto o filho, quanto a estrutura de casa, né? Quem vai levar, quem vai fazer, quem vai isso. A mulher acha que é insubstituível, né? Essa é a grande Sempre. verdade. É o que a gente A escuta gente todo acha dia, que né? é insubstituível, nada vai funcionar. Que ninguém vai conseguir fazer nada, Gente, né? ninguém vai comer, ninguém vai dormir, ninguém vai fazer nada se a mãe não estiver É. ali. Gente, todo mundo faz tudo, tá? A gente tem um depoimento Aviso até e que comunico. a gente vai lançar em breve, de uma paciente que muito querida, que ela fala exatamente isso. Olha, eu levei tantos anos para realizar porque eu não tinha coragem de deixar os meus filhos e o meu marido, porque eu falei, como é que eles vão se resolver? Mas, menina, não é que eles se resolvem? Super bem. Não é que deu tudo certo? Super bem. E aí a mulher vira uma mulher melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma profissional melhor, né? Engloba tanta coisa. É tão bonito, né? Ver tudo isso por essas aulas aqui, que para ela já é mais fácil. A gente vai vendo a transformação que você vai fazendo assim na vida de cada uma, e isso é muito gratificante, né? Ah, muito. Você fica toda Maravilhoso. emocionada. Ela fica toda emocionada. Adoro. Muito bom. É isso que dá força para seguir. Todo dia, né? É. Essa semana passada, né? A gente postou no Instagram, doutora Fabiana Valera, um relato de uma paciente falando que não tinha espelho mais em casa. Né? E agora ela fala, eu tenho um espelhão no meu quarto. Agora eu tenho uma parede inteira de espelho. A gente, ai, gente. Você imagina uma pessoa não ter espelho mais no quarto porque não quer se olhar? Isso é muito triste, né? Gente. É muito difícil. É muito difícil. muito difícil. Você não quer se ver. Agora imagina o marido lidar com isso, os filhos lidarem com isso, né? Por isso a filha fez questão. Vamos colocar o espelho, né? Foi muito legal, né? Foi o presente da filha para ela foi, toma, um espelho para você. É muito lindo. Você vê que assim, a família toda sentia muito. Né, essa dificuldade dela com o próprio corpo. Sem dúvida. Porque transfere para a família, né? Sua tristeza transfere. Se você tá feliz, sua família tá feliz. Se você tá triste, sua família tá triste. É isso. É isso. Quer falar mais alguma coisa sobre mama? Acho que é isso. Você, se tiver dúvidas, pode botar aí nos comentários, tá? Não se esqueçam, vão lá se inscrever no canal. Segue a gente no Instagram também, o @podfabi, que é muito interessante, que a gente fica jogando todas as novidades ali também. Tem atalho, que fica mais fácil para você cair em todas as plataformas que você vai precisar para acompanhar tudo de ponta a ponta, que a gente tá em todas as redes sociais, tá, gente? A gente não tá faltando em nenhuma. Dá um Daqui a pouco tem mais. né? Dá, gente, mas dá um trabalho, sem dúvida nenhuma, né? A gente até brinca, assim, porque a gente não vive só do digital, né? A gente tem um atendimento em clínica, pessoal, a doutora está em cirurgia, tem que dar alta, tem que atender muita gente, mas a gente consegue aqui encaixar tudo isso para alcançar mais gente, Isso pessoas aí. que às vezes não conseguem chegar até a gente, né? Com certeza. E vocês vão aprendendo a cada episódio, vão aprendendo alguma coisa. Espero que tenham entendido o episódio de hoje, que foi sobre mastopexia e redução de mama. Se tiverem dúvidas, deixem aqui, que a gente vai respondendo a cada uma de vocês, tá? E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Lá também no Instagram, no PodFabi, tá bom? Um beijo! Beijo, até a próxima!